Eu estou ainda devastada pelo que aconteceu ontem, da morte, o assassinato do Charlie Kirk. Para quem conhecia o Charlie Kirk, a gente, nós de direita, a gente era realmente assim apaixonados por ele. Para quem não conhecia, eu recomendo que vocês entrem no perfil, pesquisem, conheçam para vocês terem a dimensão do que foi esse assassinato. O Charlie Kirk, ele era um jovem, 31 anos, casado, pai de 2 filhos bem pequenos, 2 meninas, e ele era um evangelizador. Perguntaram para ele como ele gostaria de ser conhecido, qual o legado dele, e ele disse que ele queria ser conhecido pela coragem de levar a fé dele, de sustentar a fé dele. E ele era verdadeiramente um símbolo de diálogo, de tolerância, de amor. E o que ele fazia, ele foi o fundador do Turning Point USA, que era um movimento voltado para os jovens, para mobilizar mesmo a juventude, para que ela se livrasse da praga do movimento woke. Então ele buscava realmente despertar as pessoas, mostrando que era ser conservador. Ele ia nos campos universitários conversar com a juventude, exatamente o que ele estava fazendo quando ele foi brutalmente assassinado. Ele entrava em campo, ele ia onde o jovem estava para conversar. E aí ele ficava numa tenda, e aí os jovens se aproximavam, faziam perguntas. E tem assim vários vídeos, inclusive assim de uma mãe que estava defendendo a possibilidade, a faculdade, a opção da mulher de fazer aborto. E aí ele diz assim, você permitiria que o Estado dissesse que alguém pode matar sua filha de 2 anos? Ela falou, claro que não. Ele falou, qual é a diferença da sua filha agora de 2 anos e ela dentro do seu útero? Aí a mulher caiu em si, deu um sorriso para ele, como quem compreendeu, e saiu. Então, ele transformava as pessoas pela conscientização, pela palavra, pela firmeza da sua palavra, porque ele não cedia a quem não tivesse argumentos melhores do que o dele. Sabe o que acontece? Ele nunca perdeu um debate. Nunca ninguém conseguiu vencê-lo em um debate. E é por isso que preferiram calá-lo, ceifar a sua vida brutalmente. Eu confesso que realmente ainda estou muito angustiada com essa morte tão precoce de um jovem tão brilhante. Perguntado várias vezes se ele um dia poderia concorrer à presidência da República, ele respondia que não, porque ele achava que onde ele estava ele fazia muito mais diferença do que dentro da política, né? Ah, você não pode ser senador, deputado? Ele dizia, eu acho que eu faço muito mais diferença aqui, conversando com os jovens, indo onde os jovens estão, diretamente, pessoalmente, e de fato, ele era um ícone, e o seu legado não será esquecido. Mas é preciso deixar muito claro a maldade dessa ideologia esquerdista. Nós sabemos que a esquerda, ela tem essa vontade mesmo, e ela não esconde isso, de eliminar os seus adversários. Como dizem aí os filósofos, os professores da esquerda, que nós, que eles chamam de fascistas, merecemos o quê? Um bom paredão, uma boa bala e uma boa cova para sermos enterrados, não é mesmo? A reação da mídia foi uma das coisas que mais nos indignaram. A reação nos indignou, realmente. A reação da mídia. E não foi só no Brasil. Aqui, o Globo, o G1, pintou o Charlie Kirk como um extremista de direita. Veja, o extremista não é o assassino que o atirou pelas suas palavras, pelas suas ideias, pela sua crença, por aquilo que ele sustenta. Não. O extremista é quem foi baleado e assassinado. Esse é o extremista. Nos Estados Unidos, a mídia foi a mesma coisa. Ontem eu fiquei até 1h30 da manhã assistindo a Fox News.
mostrando a reação da mídia esquerdista, também pintando o Charlie como esquerdista, como extremista. Teve até um repórter que acabou sendo demitido porque ele disse que o extremismo dele, a controvérsia que ele causava, era o que fazia, incitava nas pessoas o ódio. Gente, a gente conhece esse mesmo papinho aqui, essa mesma história de que nós incitamos o ódio, que nós fazemos desinformação. Mas nós sabemos que, na verdade, quem incita o ódio é quem está por trás do gatilho, que tem matado políticos da direita. Olha, Bolsonaro foi esfaqueado, tentaram matar Bolsonaro lá atrás, na sua primeira campanha eleitoral, a presidente da República, não é? Atiraram no Trump, quase mataram o Trump, assassinaram o Uribe, agora, candidato da direita, e conseguiram assassinar Charlie Kirk. Gente, a gente precisa enxergar o que está acontecendo. E eu faço uma pergunta, quando dizem que, na verdade, são os dois lados que são agressivos, precisa acabar com essa violência dos dois lados, direita e esquerda. Eu faço uma pergunta para você. Qual foi o político? Qual foi o ativista? Qual foi o militante de esquerda que foi assassinado por um político, um ativista, um militante da direita nos últimos 10 anos? Você não vai encontrar um. Não tem, porque nós não somos violentos. É claro que a gente reage com revolta, indignação quando acontece algo como a morte. Isso faz com que a gente fique realmente indignado. Mas nós temos limite, porque nós somos cristãos e nós acreditamos na justiça de Deus. Eu quero que vocês assistam. Quem era Charlie Kirk? Na sua vida pessoal, um marido, um pai apaixonado, um pai de 2 crianças pequenas, devotado, um homem apaixonado por sua mulher, uma família linda. E essas crianças agora estão sem o seu pai. E só para dizer, antes de encerrar esse vídeo, que o Nicolas Ferreira, ele está sofrendo ameaça de morte. Quando publicaram sobre a morte do Charlie Kirk, os comentários embaixo, Nicolas, você é o próximo. O pescoço do Nicolas está dando sopa por aí. E comentários desse tipo, absurdos, revoltantes, nojentos. Mas ele já pediu proteção policial ao presidente da Câmara e ele terá proteção policial. Nós não podemos deixar os nossos desprotegidos. Esse é um momento em que nós temos os leões e nós temos os abutres. E os leões, cada vez menos, precisam se fortalecer, porque os abutres estão se proliferando. É isso. Todo o meu sentimento, minha solidariedade à família do Charlie Kirk, a todos os estudantes, a todos os jovens que o amavam, que o seguiam. Donald Trump fez um discurso forte. Ele não vai deixar passar em branco essa morte, porque isso não foi só a morte de um homem, isso foi um ataque à liberdade de expressão. E todas as pessoas que lutam pela liberdade de expressão precisam se fortalecer ainda mais nesse momento. Nós temos que continuar apoiando essa causa, que era também uma das causas da vida, da luta do Charlie Kirk. E uma coisa que eu descobri ontem, que me surpreendeu até, ele me seguia no X, a gente se seguia mutuamente. Ou seja, ele também estava ligado no que acontece no Brasil. Oh, beautiful for spacious skies, for amber waves of grain, for purple mountain majesties above the fruited